Oi galera, bem-vindo aí mais uma videoaula aí de Java e dessa vez nós vamos continuar trabalhando aí com a parte de herança e vamos mostrar um pouquinho a respeito de construtores e se der tempo nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre um modificador chamado Protect, que pode resolver algum tipo de problema que a gente possa vir a ter quando se trabalha aí com esse tipo de abordagem. Bom, vamos voltar aqui. Vocês perceberam que na classe funcionário da aula anterior nós não geramos um construtor. Então vamos pedir para que gere um construtor, ok? Então aqui, ó, do super construtor significa que está na onde? Na super classe, certo? Então vou escolher esse aqui que eu passo dois parâmetros lá da classe. Porque ela é super construtor? Porque essa é a classe pai. Quem está herdando os métodos e atributos é a classe filha, que é a funcionário. Então, da classe pai, o que eu escolhi como super construtor foi pessoa, né, passando o construtor pessoa parametrizado, passando dois valores para os atributos nome e idade, e escolhi na classe funcionário eu escolhi matrícula e salário. Vamos pedir para gerar. Então vocês podem ver que aqui eu posso ter um construtor, ó, matrícula, salário, nome e idade. Aí aparece uma novidade para a gente, essa palavrinha super. Essa palavra super, ela faz referência à superclasse. Quem é a superclasse? A classe pai, que é a classe pessoa. O funcionário está herdando dessa classe, ok? Então eu escolhi esse construtor aqui para passar para ele aqui no super, mas eu poderia escolher só esse, idade, por exemplo, certo? Poderia escolher o construtor que eu quisesse. Então, na realidade, o que eu estou querendo mostrar com isso aqui? Apenas como funciona, como é que eu chamo um construtor da classe pai, que é a classe pessoa, através da palavrinha reservada super, que vem de super construtor, ou da classe super, certo? Aí se a gente clicar aqui, ó, a gente vê que já deu erro, e isso já foi mostrado numa videoaula para trás aí, sobre construtores. Por que está dando erro? Porque eu criei um construtor parametrizado, então ele sobreescreveu, vamos dizer assim, o desparametrizado. Se eu quiser que isso aqui, que o erro desapareça daqui, eu tenho que fazer duas coisas: ou eu deleto esse construtor aqui, certo? Ou então eu passo parâmetros para esse construtor aqui de acordo com o que está pedindo lá. Mas para retirar o erro, para a gente aproveitar aquele código dali, o que a gente pode fazer? Eu vou fazer um construtor Alt Insert, vou fazer um construtor sem parâmetro nenhum e mandar gerar. Olha lá. Aí, quando eu clicar em salvar, percebo que sumiu o erro lá. Não tem mais erro, porque agora existe esse construtor ali, ó, desparametrizado na classe funcionário. E temos um parametrizado, aonde eu passo para a superclasse, que é a classe pessoa, eu passo nome e idade, através da palavrinha super, passo nome e idade, e para a própria classe funcionário, eu passo matrícula e passo salário dentro dela mesmo, certo? Então, só por curiosidade, como diria outrens, então nós vamos instanciar aqui funcionário, F1 recebe new funcionário, olha lá, ali, ó, já apareceu. Então percebo que a própria IDE NetBeans, ela já está me mostrando que eu tenho um funcionário, um construtor funcionário desparametrizado e um parametrizado. Eu vou escolher o parametrizado. Então ele me fala, eu tenho que passar primeiro a matrícula, vou colocar M67, matrícula da pessoa. Como salário eu vou passar 3, 4, 5, 6. Como nome eu vou passar Marina, e a idade 25. Prontinho. Agora eu vou copiar isso aqui e vou pedir para imprimir. Então aqui a variável referência é F1, então eu vou colocar
F1, F1, F1 e F1. Então o que vai acontecer aqui no meu código? Ele vai pedir para digitar o nome, a idade, o salário e a matrícula, vai imprimir aqui. Então eu vou recortar esse daqui e vou passar ele para cá. Vai imprimir tudo, né? O nome, idade, matrícula e salário. Depois eu instancio aqui um F1, uma variável referência F1, instanciando um funcionário com as os quatro parâmetros, né? Que nós temos aqui, ó: matrícula, salário, nome, idade. Poxa, mas onde está nome e idade? Bom, eu estou passando através da palavrinha super para o construtor que está lá na classe pessoa. Aqui, ó, nome e idade. Então esses dois parâmetros estão sendo setados aqui, ó, nesse caso, nesse construtor aqui, certo? E depois disso ele vai imprimir normalmente. Vamos ver aí ele funcionando. Por exemplo, nome Majorra, idade 21, salário 1000 e matrícula T 123. Olha lá, ele fez a impressão pra gente. Vamos ver aqui, ó, o nome que foi digitado, igual nós vimos na outra videoaula, 21, T 123, muito bem. E agora aqui vai aparecer pra gente a respeito do F1. Olha lá, Marina, idade 25, M 65 e o salário tá aqui, certo? 3456. Beleza? Então, o que vem a ser essa palavrinha super? Ela simplesmente estou chamando o construtor da classe pessoa. Como eu tive um monte de construtor aqui na hora, a IDE me permite fazer aqui também quantos construtores eu quiser, desde que os parâmetros sejam diferentes, né? Aqui no nosso caso nós temos dois construtores, e aqui nesse executa eu instanciei um construtor sem parâmetro nenhum, ou seja, os seus atributos estavam vazios, e aqui eu instanciei um com os atributos, os 4 atributos já preenchidos, já instanciei o objeto dessa forma, certo? Agora vamos falar um pouquinho, vamos ver se vai dar certo também, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito de um assunto chamado reescrita de métodos, certo? Então, vou criar um método aqui, um método, né? Só para a gente fazer os testes. Então ele vai ser um método que vai me retornar um inteiro, e eu vou chamar ele de incrementa idade. E o que ele vai fazer? This.idade mais. O que está acontecendo quando eu chamar esse método? Ele, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Sim, esqueci o retorno, né? Return. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu tirar isso aqui. Faltou um retorno, logicamente. Ele vai me retornar a idade incrementada. É isso que ele vai fazer, certo? Então, vou salvar aqui. Então, vamos ver isso aqui, o que vai acontecer aqui. Bom, eu vou tirar esse Keypad aqui para digitar, e vamos só para andar mais rápido. Então esse seria um funcionário F1, new funcionário, passo e imprimo aqui os valores dele, né? Então nós temos aqui idade. Eu vou fazer o seguinte: dar um Ctrl C em idade, dar um Ctrl V na idade, e vou colocar idade antes, ou seja, antes que eu chame o método incrementa, e idade depois, que é o método que vai ser depois que eu chamar o incrementa. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Olha só, F1 ponto, deixa eu ver se temos aqui incrementa idade. Então vamos rodar aí pra gente ver. Olha lá. Antes de eu chamar esse método incrementa aqui, ó, tá vendo? Aí, ó, ele deu quanto? 25, certo? Bom, e depois 26, tá correto, né? Vai pegar a idade, somar mais um e retornar o valor,
certo? Então ele imprimiu antes de eu chamar o incremento idade e o depois. Agora vamos fazer uma coisa interessante. Por exemplo, se eu não quiser que a idade seja incrementada apenas por 1, eu quero que essa idade seja incrementada por 2, por exemplo. Se eu passar 25, ele tem que me retornar 27. Se eu passar 30, tem que me retornar 32. Então, eu vou dar um Ctrl C nesse método aqui e vou reescrever esse método na classe funcionário. Aí, vocês vão perceber... Opa, tem alguma coisa aqui ocorreu errada, deixa eu ver... porque faltou uma chave. Bom, então, eu vou ter que implementar esse cara. Vamos lá. Então, retorne... Vai retornar o quê? This.idade. Olha só para vocês verem, nós já temos dois problemas. Vamos passo a passo, um a um. Bom, eu tenho um método chamado incremento idade aqui na classe pessoa e tenho um método incremento idade na classe funcionário. Só que ele já existe na classe que eu estou herdando, tanto que eu pude usar esse método aqui, ó. Mas ele está reclamando aqui, por quê? Porque eu tenho que falar que eu estou sobreescrevendo esse método aqui, certo? Funcionário agora vai passar a usar esse método aqui e não o método que está lá em pessoa. Então, o que eu poderia colocar aqui? Retorne. Aí eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar a idade, somar mais 2, setar essa nova idade lá em pessoa e depois retornar. Então vamos ver o que eu posso fazer aqui, ó. Int idade recebe get idade. Percebam que eu não consigo acessar idade diretamente lá, ó. Por exemplo, this.idade, não tenho isso, certo? Por quê? Porque aqui idade está private, então não consigo ter acesso direto, ok? Mesmo eu estando fazendo herança. Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar a idade, que o get idade vai buscar isso para mim. Aí eu vou fazer idade recebe idade mais 2 e eu vou retornar. Aí depois eu vou ter que fazer o que ainda? Eu vou ter que setar essa novidade lá na classe pai, this.set idade e passo idade para ele e retorno a nova idade, que eu posso pegar ela aqui de novo, Ctrl C, Ctrl V, prontinho. Olha aí, vamos ver agora se vai funcionar. Não vou mexer absolutamente nada. Vocês vão perceber que aqui deu, olha só, idade antes 25, idade depois 26, não é? Porque ele estava usando esse método aqui. Agora, automaticamente, o funcionário passa a usar o método que está nele. Por quê? Primeiro ele olha, a classe vai olhar se ela contém esse método. Se ela não tem esse método, aí o que ela faz? Ela chama o método da classe pai. Se ela não encontrar o método na classe pai, aí ela vai retornar um erro, tá? Bom, então vamos ver aqui o que vai acontecer. Olha lá, ó, 25, ó, agora foi para 27. Somei 2. Olha como é que funcionou. Agora, e se eu quisesse chamar a classe, chamar o método da classe pai? Como é que eu faria isso? Bom, eu estou precisando usar esse método aqui. Agora eu tenho um método incrementa idade na classe pessoa e tenho um método incrementa idade na classe funcionário. Vamos supor que por algum motivo eu precise chamar o método aqui, ó, da classe pessoa. Bom, eu creio que eu não possa fazer esse tipo de coisa aqui. Vamos ver. Ó, ver aqui, deixa eu ver se ele vai me deixar, se ele vai ou não. Olha lá, adicionar instrução de retorno, override e instrução de retorno que ele tem que retornar. Aqui, ó. Retorne 1, só para a gente ver se ele deixa. Olha lá, ó. Então, método, vamos tirar o override de novo. Olha só, aí ele pede adicionar override, continua dando erro lá, ó.
Método incremento de idade já é definido na classe funcionário. Eu não posso ter dois métodos aqui com o mesmo nome, a não ser que eu tenha parâmetros diferentes aqui. Por exemplo, aqui eu tenho um parâmetro vazio. Se eu colocar um parâmetro aqui, ele até deixa eu ter dois métodos, porque aí ele faz uma sobrescrita. Bom, nesse caso eu não posso, certo? Então, vamos supor que eu queira chamar o método então da classe pai. Vamos ver como é que funciona isso. Ó, eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar a idade. Então, vamos ver aqui, super ponto, olha lá, get idade. Olha lá. O que esse super faz? Ele pega o método daqui, ó, da classe pai. Então, ele não é só usado aqui, ó, para passar os parâmetros, os valores, né, para o construtor, não. Eu também posso chamar métodos da classe pai usando a palavrinha super, certo? Então, ó, super get idade, ou seja, o que a gente, se eu quiser tirar todo esse código aqui, ó, olha aqui, certo? Retorne this ponto get idade, ou retorne idade. Vamos ver se funciona. Aí nós vamos ver que vai imprimir 25 antes e 26 depois, porque eu estou chamando o método aqui, ó, dentro da classe pai. Eu sobreescrevi esse método. Vamos ver, olha lá, 25 e 25, né? Então o que eu fiz aqui, ó, super get idade. E se eu quisesse chamar o incrementa, olha lá, incrementa idade, agora sim ele vai me retornar 25 e 26, olha lá. Chamei o método daqui, ó. Como que eu fiz isso? Usando a palavrinha super. Então a palavrinha super também serve para que eu chame métodos da classe pai, certo? Bom, uma outra coisa que a gente percebeu, que eu achei, aqui eu acho que eu vou deixar o super mesmo, só para a gente lembrar. Então aqui, ó, super ponto incrementa idade, olha lá, funciona perfeitamente também. Aí eu fiz com que a variável idade recebesse mais 2, setei essa idade, essa nova idade para esse objeto e pedi para ele me retornar a idade que está lá, ok? É isso que está acontecendo aqui. Bom, mas vocês viram que idade não está aparecendo aqui para mim, ó. Se eu fizer aqui, ó, this ponto, olha lá, matrícula, porque matrícula pertence à classe funcionário, salário também, mas idade eu não tenho. Se eu botar um i aqui, ó, não aparece. E se eu tentar forçar, ó, ele vai me dar erro. Por exemplo, diz idade recebe 1, olha lá, ele me dá erro. Então, se eu quiser liberar o acesso a subclasses, né? Por exemplo, eu tenho idade aqui, idade está privado, significa que eu só tenho acesso a esse atributo dentro da classe pessoa. Mas se eu quiser dar esse acesso à classe funcionário, que funcionário também possa acessar esse atributo diretamente, daí o que a gente faz? A gente coloca protect. Aí percebam agora que interessante. Se eu fizer this ponto, olha lá, agora eu já tenho acesso direto à idade, ó. Então vamos fazer com que this idade, pronto. E olha só, eu posso matar todo esse código aqui, ó, embaixo, ó, aqui, aqui e aqui. E sabe o que eu posso fazer? Returne quem? This ponto idade, porque agora eu já tenho acesso direto. Olha lá, se eu agora dá um Shift F6, olha lá, 25 com 2, 27. Então, olha aqui, ó, diz idade, recebe idade, diz idade mais 2. Então, a palavrinha protect me faz o que? Me permite que eu tenha acesso direto aos atributos da classe pai, né, na classe que está herdando dela, que está estendendo dessa classe, ok? Então, nós vimos aí duas coisas. Primeiro, o que é sobre escrita? Existe, tem muita gente que confunde
override com overload. Vamos diferenciar um pouco aqui. Bom, overload é quando eu tenho algum caractere ou algum comando que ele é sobrecarregado dependendo da onde ele está sendo usado. Nesse caso, percebam que esse mais aqui, ó, ele está sendo usado para concatenar essa string com o resultado retornado pelo método getIdade da variável do objeto, né, que a F1, que é a variável referência F1, faz essa referência aí. Então ele está concatenando a string com o meu amigo, com o valor que tem lá dentro do atributo idade, certo? Agora perceba que aqui, ó, ele está somando mais 2. Então isso é um overload, está sobrecarregado, é um operador que faz duas coisas. Então nós temos um overload. Override significa sobre escrita. Eu já tenho um método aqui, ó, chamado incrementa idade na classe Py, só que eu não quero usá-lo. Então eu reescrevo esse método. Reescrevi, ó. Nesse método da classe Py ele adiciona apenas 1. No método da classe filha, eu faço o que? Apenas acrescento 2. Então, quem que esse cara vai usar quando eu chamar f1.incrementa idade? Ele vai usar o que está na própria classe. Por quê? O Java faz o seguinte: primeiro ele procura um método na própria classe e ele vai encontrar, porque ele existe aqui, certo? Se ele não encontrar, ele vai vir e procurar na classe Py. E aí, se eu não tiver esse método aqui na classe filha, ele vem e procura na classe Py e usa ele. Agora, deixa eu ver uma coisita aqui. F1. Aqui, vamos ver, olha lá, agora aqui, ó, você tá vendo que eu também tenho acesso direto aqui, ó, dentro, olha lá, paridade, olha lá, se eu der um Shift F6, ó, tá vendo? Então, eu perdi o encapsulamento. Para evitar, porque, olha só pra vocês verem, olha, eu tô tendo acesso direto a esse cara aqui, ó, por causa de protect, dentro de quem está herdando ele, que é de funcionário. E também tô tendo acesso dentro de executa people herança, que é esse cara aqui. Isso, para te falar a verdade, está errado. Não poderia acontecer. Por quê? Porque quando eu coloco como protect, ele fica acessível para quem está herdando e para quem se encontra no mesmo pacote. Então vamos ver isso aqui, ó. Executa people herança está dentro do pacote POO1. Funcionário está dentro do pacote POO1. Pessoa está dentro do pacote POO1. Isso significa que essa classe se encontra dentro do mesmo pacote. Olha lá. Certo? Então, vamos ver se isso aqui, isso aqui vai dar erro. Como? Nós vamos criar um novo pacote. E eu vou colocar o nome desse pacote executa. Só para fazer o teste. E vou mover essa classe executa people herança, que é essa que nós trabalhamos, para o pacote executa. Então eu vim aqui e dou um recortar, vou lá no pacote que eu criei e vou dar um colar, refatorar e mover, ou seja, ele vai colocar o pacote certinho aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó, PO1 funcionário, import. Então vamos ver aqui onde nós não temos. Parece que nós não temos nenhum erro ali está vermelho, mas aqui não. Muito bem, então vamos ver se eu consigo executar ele aqui dentro agora. Olha lá, ele está com erro, vamos ver onde é que está o erro. Falha na construção, vamos ver aqui. Bom, vamos remover aqui primeiramente não usadas, vamos dar um... E ele está dando continua dando um errinho ali. Vamos ver aqui, então F1, um ou mais projetos estão com erros, vamos ver, aqui ele não está usando, mas vamos fazer isso aqui, perceba que sumiu o erro, F1, ah lá, agora funcionou. Então, por quê? Esse cara, se eu tirar ele aqui agora, ó, ele tem que dar erro.
Olha lá, já deu erro e por incrível que pareça a IDE não está mostrando, tá? Mas o que aconteceu? O Protect, ele me permite acesso direto dentro da própria classe, na classe que está herdando e nas classes que estão dentro do mesmo pacote. Agora, como eu movi para um outro pacote, agora sim, ó, a IDE mostrando o erro. Vamos botar aqui, olha lá. Olha lá, idade tem acesso protegido, né, em pessoa. Então tá errado, eu não consigo mais acessar porque agora ela está em outro pacote, certo? Então não tem acesso direto. Então lembrando, quando o AudioCloud Protect, ele fica acessível dentro da própria classe, tá? Dentro da classe que herda, dentro das classes que estão no mesmo pacote do que ele, certo? Mas como eu criei um outro pacote e passei essa classe para fora, não está mais dentro do pacote, eu já perdi esse acesso direto. Então o problema do Protect é que se perde um pouco aí do encapsulamento, certo? Então ficou aí, se por um acaso eu quisesse chamar, só recapitulando, se eu quiser chamar, vou colocar aqui um int idade 2 recebe, aí eu posso colocar super ponto incrementa idade e vou mandar retornar idade 2. Tem que tirar esse this porque ele é uma variável. Olha para vocês verem isso daí, ó. Então agora, mesmo que eu tenha isso aqui, eu estou retornando idade 2, então é ele que está valendo no retorno. Eu estou chamando um incremento idade da classe Pi, então eu posso usar o super para isso também, para chamar métodos, acessar atributos ou algo parecido lá da classe Pi. A palavrinha super também serve para isso. Se eu der um Shift F6, olha lá, 25, 25, o que aconteceu? Olha aqui, ó. Eu peguei super ponto incrementa idade, então ele incrementou, porém eu não peguei essa idade. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Get não retorne melhor, só para terminar a videoaula que já está ficando longa. Eu chamei super ponto incrementa idade e vou retornar this ponto idade. Olha lá. Então dentro da classe funcionário estou chamando o método que está dentro da classe pessoa. Se eu não colocar a palavrinha super, ele vai chamar o método, na realidade ele continua chamando o método aqui, ó, da classe funcionário, porém dentro da classe funcionário eu estou chamando, na realidade é um método dentro da classe idade, certo? Se eu rodar aqui agora, vai funcionar. Olha lá, 25, deixa eu ver ainda, deixa eu ver, super ponto incremento idade. Pronto, aqui, deixa eu tirar esse outro código aqui também. Vamos rodar de novo. Ainda não funcionou, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Mas muito estranho. Vamos ver aqui, this ponto idade recebe super. Vamos ver agora aqui. Deixa eu dar um Shift F6. Idade depois. Ah, tá. É porque eu não tô chamando aqui, ó. Eu não chamei F1 ponto incrementa idade. Não chamei ele. Então é por isso. Shift F6 está lá. 25. Vamos ver. Super ponto incrementa idade. Então ele vai fazer lá. Vamos ver aqui de novo. Shift F6. Aí, agora sim. Então era 25 antes da chamada, aqui, ó. Aqui que eu chamo para incrementar. Então, ele imprimiu a idade antes da chamada do método, aí eu chamei o método, ele somou mais um e a idade depois 26. Qual método que ele chamou? Ele chamou o método da classe funcionário, certo? Só que a classe funcionário chama o método da classe incrementa idade, por causa da palavrinha super, certo? Se eu tirar esse sujeito e fizer dessa forma, agora eu estou usando um método
totalmente novo presente na classe funcionário. Então agora, em vez de 26 aqui embaixo, eu tenho que ter 27. E foi o que ocorreu. Ok? Desculpa pela videoaula muito longa, né? E até a próxima videoaula. Muito obrigado por assistir aí. Quem gostou do vídeo, por favor, clicar aí no gostei. E um abraço aí para todo mundo e até a próxima videoaula.